Página de número 187. Vamos iniciar nossa última aula da matéria, Angelologia. Tratado, estudo, palavra sobre os anjos. É o termo, né? Angelologia. Nós falamos sobre vários aspectos, o ofício dos anjos, desses seres angelicais, a natureza deles. Nós falamos sobre a hierarquia, sobre a personalidade dos anjos, falamos sobre vários outros pontos. Então essa última aula eu vou fazer talvez uma retrospectiva de uma coisa ou outra, trazer, lógico, mais ali alguns pontos que eu ainda não abordei, mas eu queria saber de vocês até aqui, se tem algum ponto, se vocês lembram, né, de todas essas aulas que talvez não ficou assim tão claro, que você queria até acrescentar mais alguma coisa. Se lembram, né? Claro, né? Da matéria em si, assim, ó, a ideia da matéria deu para captar bem. Deu? Talvez não nominalmente tudo, direitinho, certinho, isso daí realmente eu farei, eu estudei também. Anotou, as anotações ajudam bastante, né? Também, mas a ideia, né, era uma ideia que eu tinha parecido. Tá, alguma coisa nova? Assim que, opa, isso aqui eu não... O nome da matéria aí era angelologia, mas depois você explicando. O termo, então, o termo, mas não é? Um termo, eu achava que era angelologia. Ah, tá. Não angelologia, né? Que é bem parecido, né? Específico e tal. Às vezes você vê, até hoje mesmo eu estava dando uma olhada rápida lá em algumas coisas no YouTube e eu vi lá o título, né? Angeologia. Não colocaram errado. Pela costume que as pessoas falam, né? O termo, mas de fato o termo não é esse, angeologia, né? Até talvez confundiram com angiologia. Angiologia é o estudo que tem na biologia, na verdade, né? Estudo dos vasos capilares, né? Veias, alguma coisa desse tipo assim. Então é angiologia. Não tem angioplastia, não tem o exame que faz e tal, então é referente a isso aí. Mais alguma coisa? Mateus? Tranquilo mesmo? Alguma coisa que você aprendeu na matéria que não sabia? Muitas coisas? Tudo bem. Quer pontuar algumas? Não? Quer falar algumas? Não? Então tá certo. Irmão Valdemar? Tranquilo também? Então podemos ir para frente, irmãos? Bom, vamos lá. A página 187, eu quero então iniciar com vocês sobre os anjos e suas atribuições ministeriais. Página 187, ó, lá no canto direito inferior da página. Canto direito inferior da página. Vamos lá, então eu vou fazer uma leiturazinha aqui para lhe ajudar, viu? Então, suas atribuições, né? Suas atribuições ministeriais dos anjos, no caso. No ministério de Jesus, na eternidade passada, eles adoravam a Cristo. Os anjos já adoravam a Cristo. E diz assim o texto: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus, né? Capítulo de número 1, verso de número 6. Inclusive lá no capítulo 10 de Hebreus também isso repete, tá? A expressão eternidade passada refere-se à existência eterna de Deus, que não tem começo nem fim, né? Eternidade, o hebraico aí é olam, ou rolam. Não significa, em primeiro lugar, que Deus transcende o tempo, mas sim que é infindável no tempo. E aí tem as referências, né? As escrituras não ensinam que Deus existe num tipo de eterno tempo presente, onde não há nem passado e nem o futuro. Os trechos das escrituras que declaram a eternidade de Deus fazem-nos em termos de continuidade e não de intemporalidade. Isto é, Deus conhece o passado como passado, o presente como presente e o futuro como futuro. E os anjos, então, sendo criados na eternidade, e eles são seres eternos, eles também não estão sujeitos ao tempo a partir do momento que foram criados, né? Isso eu acho que é tranquilo, né? Entender? Então não é que eles são eternos como Deus, que estão no eterno presente, para que a gente entenda melhor. Lógico que ainda essa expressão por falta deles serem seres bem antigos, tal, isso, então,
o Gabriel apareceu lá para o Zacarias, não foi em Lucas, mas ele aparece 500 anos atrás lá para o Daniel, 500 e poucos anos atrás. Então olha só, então eles não são sujeitos, né, a essa questão de tempo, mesmo de idade. Então, há quantos anos tem os anjos? Em relação a eles, isso não se aplica, tá certo? Se aplica à história, se aplica a seres humanos, se aplica a seres desta criação. E eles são seres de outra, né, dimensão, de outra realidade. Ou seja, eles foram criados já nessa condição eterna, não sujeitos a tempo, espaço e nem essas limitações. Então a gente já aprendeu que eles são seres que não têm limitações que nós temos em muitos aspectos. Não tem cansaço, não são sujeitos à enfermidade, não envelhecem, não morrem, né? Tem uma série aí de vantagens, vamos colocar assim, em relação a nós. Então são seres que adoravam desde a eternidade, quer dizer, eles foram criados com essa finalidade também, de adorarem a Deus. É que a adoração dos anjos, foi a última aula, se não me falha a memória, a adoração dos anjos, ela se dá por meio do serviço também. Aleluia, Pai, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos providenciar uma escada rolante aí, viu? Não se preocupe não, 2019 promete. Então, lembra da aula passada, irmãos, que eles são chamados liturgos, né? Isso aí na expressão do grego, da língua grega. Então, a angelos, liturgos. Então, liturgos, de onde vem a nossa palavra liturgia, que infelizmente a gente só se refere à liturgia no andamento do culto, mas no sentido de andamento, né? Mas não é esse o sentido exato. O sentido seria mesmo o serviço que se faz, aí se adora a Deus pelo serviço que se presta. Não em andamento. Oi? E não em andamento. Sim, não. É um elemento. É claro que existe a liturgia, ela existe uma sequência, ela existe uma ordem, né? Mas não se limita a isso. Essa que é a questão. Então nós limitamos a liturgia como sendo aquilo que se faz no culto, que tendo uma ordem e tal, mas não necessariamente um serviço. E a gente limita a adoração também à música, né? Adoração, quando a gente fala de adoração, no âmbito geral, não é nem a respeito apenas dos anjos, mas é a respeito da criação de Deus. A adoração, ela implica muito mais do que render louvores a Deus, do que elogiar a Deus. A adoração, ela é mais um estilo de vida e aquilo que sou do que aquilo que faço. E a gente colocou adoração só aquilo que a gente faz e reduziu mais ainda por meio da música, né? E a adoração, ela é muito abrangente, ela tem várias faces. A adoração, ela tem muitas possibilidades. Então eu adoro a Deus, por exemplo, quando eu ajudo uma pessoa necessitada, eu estou adorando a Deus, né? A gente, quando ajuda alguém, lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso de número 36, verso 36 até o 46, tem esse texto completo que vai falar, né, que Jesus disse: olha, fizeste esses benefícios, resumindo tudo, né, que vocês devem saber do texto, né? Fizeste algum benefício para um dos meus pequeninos, então a mim não fizeste. Não fizeste, também não fizeste a mim. Ou seja, nós adoramos a Deus a partir do momento que nós servimos a Deus. E como nós servimos a Deus? Quando servimos a imagem e a semelhança de Deus a todas as pessoas. Então a adoração não se limita àquilo que falo como o louvor através do elogio da música, e sim daquilo que eu sou, porque aquilo que eu sou naturalmente vai traduzir aquilo que eu também faço. Mas nem todo mundo que faz está adorando a Deus, embora faça aparentemente aquilo que é piedoso, aquilo que é caridoso, aquilo que é aparentemente espiritual, que na verdade a gente chama de religioso. Então a religiosidade automaticamente não quer dizer que é algo aprovado por Deus no feito. Então eu posso fazer uma coisa boa sendo motivado por uma coisa errada, não é? Então isso tem demais muitas vezes no nosso meio. A motivação é errada, o motivo pelo que se faz aquilo nem sempre é correto. É por isso que a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, usa várias palavras para adoração: proskuneu, latria, sebomai. Então o proskuneu é quando a pessoa aparentemente ela está adorando, ela se prostra, ela dobra os joelhos,
ela levanta as mãozinhas, né? Então são expressões externas que a gente tem, que não é errado, mas isso não quer dizer necessariamente que internamente o seu coração ele está disposto a adorar a Deus, está inclinado a gente chama de uma reta intenção, de uma intenção honesta. Jesus no capítulo 15 de Mateus, acho que é verso número 8, disse assim, citando Isaías inclusive: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim, né? Então tem muita gente que honra a Deus com os lábios, com a fala, com a boca, com o elogio, com a pregação, com a língua estranha, com a profecia, com a evangelização, de muitas formas, mas o coração está longe de Deus. O coração não é puro, o coração não é a habitação de Deus, o coração não é honesto, o coração, na verdade, ele tem más intenções, e aí se pode fazer um bocado de coisa boa mal intencionado, e aí Deus não reconhece a adoração. Então não é porque eu faço também. Irmãos, a gente precisa entender que nós temos a capacidade de usar várias máscaras, não é? E todos nós usamos máscaras, em uma medida ou em outra. Ou vocês acham que não? Vocês acham sim ou não? Todos? Pensem um pouquinho. Vocês acham que a gente assim vive 100% em todas as ocasiões, em todos os ambientes, sem máscara nenhuma? Falamos exatamente o que pensamos, falamos exatamente o que sentimos, fazemos exatamente o que queremos fazer. Vocês acham, irmão? Claro que não. Então todos nós, em alguma medida, usamos nossas máscaras, não é? E a gente precisa ter cuidado, a gente precisa cuidar do nosso coração. A gente precisa lutar contra isso em todo tempo, em todo momento. É uma luta que a gente tem contínua. Mas a gente precisa entender, amados, que o adorador, ele é uma pessoa que ele é sincero, ou tenta ser sincero, se esforça para ser sincero, ou busca a honestidade no seu coração, quando ele pode fazer isso. E a adoração verdadeira só se dá quando existe uma sinceridade. E os anjos fazem isso muito bem, porque tudo o que eles fazem é aquilo que eles devem fazer, e fazem com um senso, na verdade, não é nem de gratidão a Deus, porque eles não têm gratidão a Deus como nós temos. Eles não foram salvos, eles não foram alcançados pela graça regeneradora, nós fomos. Eles fazem, na verdade, por um senso de responsabilidade e uma natureza que eles têm. Então eles executam a obra de Deus. Nós fazemos com um sentimento de gratidão pela salvação, os anjos não. Olha que coisa interessante. Embora, quando a gente estuda mesmo um pouco mais a fundo, que infelizmente não deu para eu estar abordando para vocês a doutrina da salvação de uma maneira mais profunda, né? Um pouco superficial que eu trouxe, mas o sangue de Cristo também possibilita os anjos de estarem adorando a Deus. Até o sangue de Cristo, aliás, até os anjos foram alcançados de alguma maneira pelos benefícios que o sacrifício de Cristo trouxe para a humanidade, para a criação e inclusive na eternidade. Porque se não fosse o próprio Cristo, amados, sendo sacrificado antes da eternidade, antes de todos os tempos, que é o que a Bíblia diz, não é isso? Nós já aprendemos? Foi isso, amados, vocês lembram? Ou não? Lembram do texto? Não? Então vamos ver o texto. Lembro da fala, mas seria bom sempre a gente ligar a fala ao texto, né? Vamos então para o texto de 1 Pedro, capítulo de número 2, primeira carta de Pedro. E aí eu volto então nessa questão ainda da adoração. 1 Pedro, capítulo de número 1, não é 3, tá? Capítulo de número 1, versículo de número 20. Olha que coisa interessante. Bom, desde o 19 para a gente entender aí, né? A questão. 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, ou seja, nós fomos comprados, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Olha, o sangue de Cristo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então o sangue de Cristo já foi conhecido
antes da fundação do mundo. Salvação, quando já tinha sacrifício. Na ótica de Deus, sim. Na ótica da Trindade, que é aquele que não está sujeito a tempo e espaço, então quando ele cria os anjos, quando ele cria os homens, no concílio ou no conselho da Trindade, tudo já estava resolvido, irmãos. Tá certo? Já estava determinado, pré-determinado, decidido que o sangue de Cristo seria derramado. Então, como eles não estão sujeitos a tempo e espaço, então isso, na ótica deles, já tinha acontecido. É por isso que a Trindade Santa, que não pode conhecer pecado, que não pode ser conivente com o pecado, que não pode abarcar em si pecadores, é por isso que eles puderam, mesmo depois do pecado ter entrado na criação, nos anjos e nos homens, Deus ainda pôde se relacionar com essas pessoas, porque o sangue de Cristo já tinha resolvido esse negócio. E aí diz os estudiosos que antes que Deus disse haja luz, ele disse haja cruz, e houve cruz, né? Houve cruz na eternidade, ou seja, houve o sacrifício. Vamos ler o texto de Apocalipse 13 e verso 8 para completar essa referência. Aqui ainda acho que fala antes da fundação do mundo, né? 13 e 8 de Apocalipse. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, olha só, que foi morto desde a fundação do mundo. Lá em Pedro fala antes da fundação do mundo, e aqui desde a fundação do mundo, porque em todos aqueles tipos e figuras ali estava representando o sangue de Cristo, ou seja, no sacrifício do próprio Abel, lembra? Depois vem a sequência dos patriarcas oferecendo cada um sacrifício, levantando altar, os animais na época de Moisés e tal, e tal, e tal. Então, desde a fundação do mundo, esse sangue foi derramado, no sentido que era representado pelos animais, pelos rituais e tudo mais. É por isso que as pessoas podiam se relacionar com Deus, mas elas ainda não estavam de fato compradas pelo sangue de Cristo. Só na manifestação histórica que Cristo veio na Palestina há uns 2000 anos atrás, aí isso se consumou na história. É por isso que Jesus disse na cruz do Calvário: Pai, está consumado, né? A palavra lá, até o grupo de teatro lá, o Giovanni Si, tem uma peça e eles usam bastante, né? O termo lá, tetelestai, né? Está pago, está consumado, a palavra está quitado, então já foi pago. É isso que Jesus diz no grego lá: Pai, está pago, está quitado, já foi expiado a pena, já não tem mais nenhuma dívida. Aí sim, ali foi consumado na história, e tanto os salvos do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento então estão garantidos efetivamente por esse sangue que foi derramado por todos nós. E aí esse sangue então alcança os anjos também desde lá da eternidade. Voltando na adoração, referindo-se a nós inclusive, a adoração no capítulo 4 de João, verso 23 e 24, muito conhecido esse texto, vocês lembram? Que diz lá? Capítulo 4, verso 23 e 24, muito conhecido. Bora lá, abrir a Bíblia, ligar a Bíblia, acessar a Bíblia, connect com a Bíblia, põe o fone também, se for áudio. Capítulo 4 de João, versos número 23 e 24. A hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e verdade, porque o Pai é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem, né? Olha só, adoração em espírito e em verdade, irmãos. É muito interessante essa palavra verdade. Verdade é realidade, verdade é o sinônimo do amém, né? Então ele é o Deus da verdade, ele é o Deus do amém, ele é o Deus da realidade. Então adorar a Deus numa realidade. E o que diz lá o outro texto, acho que é lá e agora, hein? Timóteo é Tito, que vai dizer que Deus, ele, embora seja invisível, mas ele é real. Acho que é Timóteo, né? 2 Timóteo, alguém lembra desse texto aí, irmãos? Tem. Ao Deus eterno e imortal,
invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Oh meu Deus, que saudade! Me bateu agora na nostalgia, vocês não têm noção. Chega, me arrepiei, sem pelo no braço, me arrepiei. Então, eu não lembro mais onde é não. É o 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. 1,17 de 1 Timóteo. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Ou seja, verdade, confirmo, assim seja, é o significado, né? Então, é a realidade. Deus, Ele, embora não seja visto por ninguém, não foi visto por ninguém, mas Ele é um ser real. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Aliás, Ele respondeu isso porque perguntaram, porque pediram para Ele mostrar o Deus. Não foi o Pai, lembra? Capítulo 14 de João, verso 4, 5, alguma coisa assim. Um dos discípulos falam, né, sobre Filipe, que queria conhecer o Pai, né? Acho que é Filipe. Não, mostra o Pai que nos basta. Queria mais alguma coisa? Nos basta, é lógico. É um pedido simples, né? A gente só quer ver Deus. E aí Jesus disse: mas eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me visto. Quem vê a mim vê o Pai. E aí ele diz, né? Aquele que quiser vir. Oh meu Deus, estou confundindo o texto aqui. Como que é? Diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não é isso? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra a verdade lá não é em contraposição com a mentira. Quando Jesus, a palavra em si, né, o texto no grego, não é que Jesus disse assim: eu sou a verdade em contraposição com a mentira. Não, Jesus disse: eu sou a aletheia. Olha o nome bonito para pôr na filha. Fica aí, hashtag fica a dica, varão. Pensa, guarda isso aí. Aletheia, eu acho bonito. Eu conheci uma irmã que o nome dela é Aletheia. Então eu sou aletheia. Aletheia é na verdade a realidade, tá certo? A expressão aletheia, que é traduzido por verdade, não é verdade em contraposição com a mentira. Mentira é verdade, não, é realidade e aquilo que não é real. Então tudo o que não vem de Deus não é real, não é realidade, é ilusão, é aquilo que não permanecerá, é aquilo que vai ter um fim. E aquilo que tem origem em Deus e tem essência de Deus é realidade, não é ilusório, não é aparente. Amados, tudo que nós vemos aqui, ó, tudo que a gente apalpa, que a gente acha que é concreto, isso aqui é uma ilusão. Tem até um negócio filosófico aí que é bem complicado, mas não vou nem entrar nesse detalhe, né? Negócio de filosofia mesmo e tal. O cara, ele diz assim, vou ver se eu amenizo aqui o impacto, que é um negócio de doido. Ele diz assim: quem diz que cadeira é cadeira? Talvez são os nossos olhos. E por que colocar o nome de cadeira? Quanta cadeirice há na cadeira para ela ser cadeira? Né? De onde tiraram essa questão? Então as coisas que existem vieram da onde? Qual é a origem? Então ele vai filosofando, é um negócio até interessante e tal. Mas quando a gente pega na questão bíblica, Deixa eu tomar um remédio para dormir, para fumar um sem tomar um remédio. fique à vontade, meu querido. Se quiser até voltar. Não, quinta-feira eu vou estar aqui. Tá certo. Então, meus queridos, o que acontece? Na verdade, tudo que a gente vê aqui, e a gente apalpa e sente, e os nossos 5 sentidos conseguem absorver, em relação à eternidade, isso aqui é muito superficial, é sem graça, é sem vida, né? Alguns teólogos dizem o seguinte, que o verde no céu é muito mais verde do que o verde daqui, que a grama do céu, nossa, ela é muito mais verdinha do que a grama daqui, que quando a gente pisar, porque a ideia que a gente tem muitas vezes é assim, chegar no céu vai pisar tipo em nuvem, né? Aquele negócio bem macio, não é não? Será que o verde lá é verde? Que é? A ideia, mano, não é nem a questão literal, a cor, mas é que existe uma vivacidade muito maior, é que existe uma realidade muito maior, que as coisas que existem aqui, que Deus criou, é uma sombra daquilo que de fato é na realidade. Veja bem, então alguns teólogos vão dizer o seguinte, que quando a gente pisar no chão do céu é muito mais concreto do que esse concreto aqui. Só para tentar exemplificar a questão da realidade lá, é muito mais densa, é muito maior,
A realidade é muito mais real. Aqui é tudo muito pueril, vapor, se desfaz muito rápido, se corrompe. Lá tudo que tem é vivo e na mais vivacidade possível, porque lá está a fonte de toda a vida, impregnado em tudo, plenamente, o que a Bíblia diz que nós seremos. Tudo, Deus será tudo em todos. Olha só que coisa linda, amados. Nós viveremos em contato com a plenitude de Deus. A santidade de Deus já não mais nos poderá fulminar, nos deixar enfermo como deixava os antigos quando tinha contato com Deus, né? Porque Deus é santo e a santidade de Deus fulmina o pecado. Nós partilharemos dessa santidade de Deus, da glória de Deus, da vida de Deus. Imagina um negócio desse, amado? Não tem como imaginar. Não tem. Se os pentecostais tivessem chegado, eu ia dar glória a Deus depois disso. Não acredito que seja, não. Se é uma dúvida, não é boba. A gente sabe que os anjos, Deus, são de outra dimensão, né? A gente não é a mesma coisa de aqui. Mas quando a Bíblia falou lá que Deus ele descansou no último dia quando ele criou a terra, será que o descanso, Deus descansa? Não falo como aqui, mas será que existe um descanso diferente lá? Será que Deus descansa? Os anjos têm alguma forma de descansar? Ou eles estão sempre ligados, sempre acordados o tempo todo? Então, vamos primeiro pegar em relação a Deus, depois aos anjos, porque são dois seres diferentes, né? Embora em relação a nós os anjos ainda são muito superiores, mas só para a gente distinguir que mesmo assim Deus não se assemelha em nada, né? Então Deus é o totalmente outro mesmo. Então, Deus não tem comparação nenhuma. A diferença é ontológica. Lembra que eu já falei para vocês, esse termo ontológico é a diferença de ser mesmo. Então Deus é infinitamente outro. Ele é totalmente separado de tudo que ele criou e de todos. Então, na verdade, ele é. Nós não somos, nós estamos por causa do ser de Deus. É por isso só ele pode dizer: eu sou o que sou. Que a ideia lá é do autossuficiente, o autoexistente. Então, só Deus é. É por isso que ele não existe, ele é. A existência passou a existir por causa do ser de Deus. Então todos os outros, entre aspas, seres derivam porque Deus é. E ninguém pode falar eu sou, só Deus. Por isso que a gente vê isso na fala de Jesus, dizendo eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Então todos nós existimos, os anjos existem, toda a criação existe, Deus não existe. Então Deus a gente assim é fora da curva. Então toda vez que a gente pega esses termos, Deus se entristeceu, Deus se arrependeu, Deus descansou, esses termos, né, que a gente usa, porque a Bíblia a fala de Deus, é a fala de Deus em sotaque humano. Interessante isso aqui, né? É Deus falando aos homens com sotaque humano. Então essas palavras em relação a Deus não cabe, mas não existe outras, não tem outra. A gente não tem capacidade de compreender de fato quem Deus é, em todos os seus atributos, essência e tal. Tudo é por comparação, irmãos. Tudo é como por um espelho em enigma, como diz Paulo em 1 Coríntios 13, 12. Nós vemos agora Deus por espelho em enigma, mas um dia nós o conheceremos como dele nós somos conhecidos. Então quando fala Deus descansou, ali em Gênesis, quer dizer que quando Deus ele cria tudo, ele contempla tudo o que ele criou. Não é que ele parou de trabalhar, pelo contrário, ele nunca parou de trabalhar. Jesus disse isso lá no Evangelho de João: meu pai trabalha até agora e eu também. Ele está trabalhando, porque se deixasse trabalhar tudo desmoronaria, né? Tudo é sustentado por Deus. Então quando diz que ele descansou, não é no sentido como a gente descansa porque cansou, é porque Deus estava contemplando o que ele fez. Então ele criou, é como um artista, irmãos, faz lá uma obra-prima e ele fica contemplando. Ele parou para contemplar a beleza que ele mesmo criou, que ele mesmo fez. Esse é o sentido de descansar, do descanso de Deus. E Deus está nos ensinando também, né? Olha só a coisa interessante, que o descanso é um mandamento para contemplação, porque se Deus descansou para contemplar, nós também devemos descansar por um duplo motivo. Primeiro, porque nós somos pessoas que precisam da manutenção da vida.
Ou seja, ninguém é máquina, tem que descansar, é um mandamento. Toda a criação precisa descansar. Isso era lei no Antigo Testamento, a terra precisava descansar. Não podia ficar 7 anos diretos sendo semeada, 1 ano teria que descansar. Lembra dessa lei? Então tudo precisa de um descanso. Quando não foi respeitado, Deus deu um jeito, levou o povo 70 anos lá no cativeiro, porque ficou 490 anos sem respeitar essa lei. Então 490, se de 7 em 7 teria que descansar, então multiplicando daria 70 anos que a terra ficou sem descansar. Foi justamente 70 anos que o povo foi para cativo e a terra ficou sem plantio. Isso agora está tudo certo, que a minha lei precisa ser cumprida, estabelecida, eu que mando essa bomba aqui. Né? Está pensando o quê? E aí, irmão? Deixa eu tentar voltar no raciocínio. Então, primeiro porque nós precisamos então da manutenção da vida. Segundo, porque nós precisamos contemplar a beleza das coisas, irmão, da vida. Não é só trabalho, né? Não é só realizações, precisa contemplar. O ócio é uma bênção. Vocês sabiam disso? A gente nesse mundo industrial, nessa sociedade do ativismo, desse negócio que você vale pelo que você produz, pelo que você faz, nesse mundo que a gente vive de máquina, e Charlie Chaplin já dizia, tu lembra, Mateus, da frase dele? Não? Ele disse assim, porque a era industrial estava surgindo no século passado, né? Final do século retrasado. E aí, tem, que ele entra nas engrenagens lá e tal, mas a frase dele interessante é essa: homens sois, não sois máquinas, né? Máquinas não sois, homens sois, alguma coisa assim. E ele diz, vocês não são máquinas, né? Na era industrial, então ele já identificou, o cara, um poeta, um intelectual, já identificou, olha só, os intelectuais eles estão à frente do seu tempo sempre, né? Identificam coisas que as pessoas vão identificar depois de 100, 200, 300 anos e tal. E aí o que acontece? Falar que uma pessoa vai descansar é vagabundo, não é? Cara, não, e a gente tem um negócio assim doido. A gente vive tão perturbado pelo ativismo, por ter que fazer, que quando chega o dia do descanso a gente fica pensando, o que eu vou fazer no dia do descanso? Não é para fazer nada. Se é do descanso, não faça nada. Mas e a mente? Não, mas o que eu vou fazer no dia que eu não trabalho? Nada. Não faça nada, pelo amor de Deus, descanse, não é? O ócio é uma bênção, e o ocioso ficou um termo pejorativo para o vagabundo. Mas se a gente pega o ócio, que é de onde vem ocioso, né? É justamente aquele que negava o comércio da época, que não parava. Então, o que é o negócio? É a negação do ócio. Eu estou pegando a etimologia da palavra. Então, o negócio é aquele que trabalhava no comércio e não parava, e vamos lá para a cidade, e aquele que negava o ócio fazia isso. E quem ficava no ócio? Trabalhava. Quem era que trabalhava no ócio? Os filósofos, os professores, os intelectuais. Por que as pessoas acham que os professores não trabalham? Que não se cansam? Que não são dignos de salários justos? Por conta de toda essa questão industrial, não é? Hoje eu vi, infelizmente, não é puxando brasa para minha sardinha, mas eu vi hoje que o Brasil retrocedeu, acho que de 4, 5 anos para cá, porque era o penúltimo no ranking de nação que despreza, desvaloriza os professores. Era o penúltimo, agora é o último, ganhou, né? Conseguiu, mas foi mais um para frente. Então, se você inverte então a lógica, aqueles que prestigiam e honram os professores, o Brasil é o último. Enquanto aqui no Brasil quase 100% dos pais não querem que os filhos sejam professores, na China, por exemplo, 83% dos pais querem que os filhos sejam professores. E aí dá para comparar a China com aqui, Japão com aqui, e esses países não dá, né? Só para a gente ver. Então é a questão do ócio, a questão do contemplar, da reflexão. E a Bíblia diz isso, irmãos, no Salmo de número 1, lembra o Salmo número 1, muito conhecido? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela reflete, medita, contempla, pratica o ócio de dia e de noite, porque será como o varão
Como que diz lá o texto? Será como o varão, será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, não é isso, né? Que dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. A pessoa que reflete, que pensa. Tem gente que acha, irmãos, que tem que fazer um monte de coisa. O sábio, ele pensa, muitas vezes, vai lá e faz e acerta. Quantas pessoas vão errando, a gente chama isso de precipitação, né? Pessoas ansiosas, angustiadas, são aquelas pessoas que querem viver o amanhã, sofrem aquilo que nunca, sofrem antecipadamente aquilo que talvez nunca sofreriam ou nunca vai acontecer, e aí gera estresse, depressão, todas essas doenças psicossomáticas que a gente tem carregado desse século passado para cá de uma forma assustadora, e tem matado pessoas, colocado jovens em depressão, gente se suicidando por conta de uma ansiedade exacerbada. Os anjos não conhecem isso, só que os anjos, eles executam toda hora a obra de Deus. A diferença dos anjos é que eles fazem exatamente aquilo que Deus quer que eles façam. Então não há cansaço neles, não há estresse neles, como também a obra de Deus não cansa, irmãos. Cansa. Tem pastores se suicidando, tem gente fadigada com doença por conta, dizem eles, da obra de Deus. Mas tem alguma coisa errada, a obra de Deus não cansa. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus disse que ia renovar as forças daqueles que fizessem a sua obra. O Espírito Santo ia renovar. Não tem como, não. Ficar enfermo por causa da obra de Deus, morrer por causa da obra de Deus. Tem alguma coisa errada nisso. Estão chamando a obra de Deus o que não é. E os anjos só fazem as obras de Deus e não se cansam, e executam e fazem tudo exatamente aquilo que deve fazer. Não erra em um ponto, não dá um fora, não comete um agafe. Né? Então a gente precisa entender, esses seres, eles adoram a Deus por meio do serviço, do ministério, tá certo? Eles anunciam, estou falando no caso do ministério e serviram aqui, né, que a gente leu, no ministério de Jesus, eles serviam e adoravam a Deus. Eu estiquei muito a conversa aqui, me empolguei, desculpe aí, né? Vamos aqui na página 188, alguém lembra do harpa 188, lembra? Não? Ninguém lembra? Nem eu. Vamos lá, anunciar o seu nascimento. Faz muito tempo que eu não canto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. É um erro aí de digitação, né, irmão? Está no livro de vocês também, não? Tá, né? Então, risca esse trem aí, ficou estranho, né? Então José, seu marido, como era justo, se a não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ainda, bom, esse aqui eu não vou ler porque nós lemos inclusive na aula passada ou retrasada, né, de Lucas, que apareceu a Zacarias lá. Mas é interessante que os anjos aparecem aqui, olha que coisa fenomenal, quer dizer, sobrenatural, extraordinária. No sonho o anjo aparece, e não foi um sonho, foi uma revelação no sonho. Entenderam essa questão? Existe sonho que é fruto dos afazeres do dia, né? Até a Bíblia diz isso, né? Os afazeres do cansaço do dia se sonha à noite, é o processo natural da memorização. Há sonhos que são perturbadores, que é gerado pelo próprio diabo, a gente chama de pesadelo, e há sonhos que são gerados pelo próprio Deus, que são inspiradores, onde Deus se comunica conosco, tá certo? Aqui é um dos muitos outros casos que tem na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Então, no sonho, na revelação, no sonho, o anjo aparece. Olha que coisa interessante, amados. E aí traz ainda uma mensagem nesse sonho, que é uma revelação, né? E que é uma revelação profética, no caso, anunciando o próprio nascimento de Jesus. Então um anjo vem trazendo a boa nova. Olha que coisa interessante.
Então o anjo aqui, entre aspas, prega o evangelho, que ele traz a boa nova. O evangelho é boa nova. Então ele prega o evangelho, ele traz a boa nova. Que boa nova é essa? Que viria a nascer o próprio Salvador do mundo. Falando nisso, vamos para Lucas. É muito interessante o texto em Lucas. Os anjos estão, irmãos, presentes, mas em todas as ocasiões da vida de Jesus. Antes da vida de Jesus, inclusive aqui nessa profecia, na revelação que a gente falou, no próprio nascimento de Jesus eles estão, em todo o ministério de Jesus eles estão presentes, na morte e ressurreição de Jesus eles estão presentes, e na ascensão de Jesus eles estão presentes, e na vinda de Jesus também eles estarão presentes. Ou seja, os anjos estão acompanhando Jesus em todos os momentos aí, porque Jesus é Deus, não é? E os anjos sempre acompanham Deus. Lembra do Isaías capítulo de número 6? Irmãos, eu estou muito ruim da garganta, eu vou tossir até umas horas, tá? Capítulo 6, versículo 1 ao 4, ao 5, ao 6 mais ou menos. Lembra lá? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Lembra? Não vou nem entrar ao resto. Tem versão diferente aí para a gente ler esse verso 1? Vamos lá ver se a gente consegue. Eu acho que eu já tinha falado em outra aula, mas faz bastante tempo. Aí eu não vou exigir de você. Isaías primeiro, capítulo de número 6, verso 1. Porque eu queria ver uma versão diferente para ver se já traz o sentido lá do original. Consigo te dar 3. Consigo te dar 3. Três versões? Então pega as mais diferentonas aí, Mateus. Leia aí. Se tiver séquito, esqueça, não precisa. Vocês sabem o que é séquito? Qual versículo? 6? Séquito, porque está escrito, não está? Leia a tua, só para ver. É séquito que está escrito? O séquito enchia o templo? Como que está na tua? É séquito, irmã Alda. Então leia da senhora, pode ler, por favor, só para os irmãos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isso, aí, ó. Isso é quase um palavrão, não é, não, mano? Séquito. meu aba. Aba, manto, cauda. O que mais? Tem que estar orla. Orla. Mais diferente alguma coisa, não? Não? Eu não consegui perguntar, não fui lembrar que eu não consegui. A orla Orla, manto, cauda. Então vamos lá, tentar pegar aqui a ideia do original, tá? Se você for na dicionário língua portuguesa, séquito está cortejo. Cortejo é um grupo de pessoas, né? Acompanhando alguém, isso é um cortejo. Só que a visão que Isaías tem, então eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Olha só, um Senhor no trono é um rei. Um rei tem as suas vestes reais, que é o que? O manto, não é? Então aquele manto, que se ele está sentado aqui, o manto ele faz isso aqui, ó, em volta dele, esse manto se estende, não é isso? Isso é bem tranquilo para compreender. Então, quando Isaías viu Deus assentado no trono como um rei, ele viu esse manto como se fosse um manto estendido. Mas esse manto, na verdade, era um cortejo de seres angelicais que acompanham Deus desde sempre, o adoram de dia e de noite. Mas na visão era esse manto, essa orla, essa aba das suas vestes. São esses seres angelicais em volta de Deus. Aí vem a expressão que não sai da cara. Tô brincando. Não, é do pagode. O negócio aqui é inspirado, mais inspirado do que o pagode. Então o que acontece? Aí, inclusive, o desenrolar do texto, verso 1, 2, 3 e acho que até o 4, aí o que acontece? Sai, inclusive, um querubim, né? Sai o querubim lá, pega lá do altar de Deus uma brasa e vai até o cidadão lá para queimar, figuradamente, os seus lábios e tal. Mas de onde ele sai, esse anjo, esse querubim? Sai desse contexto e dessa visão, porque os anjos estão lá, em volta de Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus. Mas, que eu queria falar de Lucas e aí a gente vai para o nosso intervalo. Tem merenda hoje? Não tem? Não? A merendeira faltou. Faltou. Mandei mensagem pro Hélio. Tudo bem, mas a gente dá um intervalozinho aqui para tomar água, dar uma esticada nas canelas e volta. Depois dos comerciais. Então vamos fazer o seguinte.